Após o silêncio que se seguiu à leitura da carta no vale do Anhangabaú, o mundo parecia respirar mais devagar. Milhares haviam chorado, e o nome de Frei Gilson ecoava nas redes, nas igrejas e até entre aqueles que não acreditavam. Mas o Frei sabia que aquela não era a conclusão, era apenas o início de algo maior. No Mosteiro Monte Carmelo, entre as colinas úmidas de São Paulo, a vida parecia ter retomado a rotina. Os sinos tocavam, os noviços rezavam, mas havia algo diferente no ar. Certa madrugada, enquanto Gilson rezava o terço na capela, uma chama azul surgiu repentinamente no altar. Não queimava o tecido, nem consumia a vela. Era uma luz viva, que pulsava como o coração. E dentro dela, um papel antigo começou a se formar. Ao aproximar-se com reverência, Gilson percebeu. Era a segunda carta. O mesmo selo dourado do Vaticano brilhava sob a luz mística. Mas o brasão estava diferente. Agora, entrelaçado com um símbolo desconhecido, 3 círculos cruzados por uma cruz fina. No verso, uma frase em latim. Lux secunda revelabitur post ignem. A segunda luz se revelará após o fogo. A voz da montanha. No dia seguinte, o arcebispo Dom Eduardo ligou, nervoso. Frei recebia um comunicado sigiloso de Roma. O Papa deixou menção a uma segunda mensagem, jamais registrada oficialmente. E o senhor foi citado novamente. Gilson permaneceu em silêncio. A fé lhe ensinara que o verdadeiro chamado não vem com aplausos, mas com peso na alma. Naquela noite, ele sonhou. Estava no alto de uma montanha cercada por neblina. Francisco, com um olhar sereno, caminhava em direção a ele. Meu filho, o tempo da carta foi o da prova. Agora vem o tempo da colheita, mas lembre-se, a colheita exige fogo. Ao acordar, o sino da capela tocava sozinho. No altar, a carta permanecia intacta, como se aguardasse o momento certo. O anjo do cerrado. 2 semanas depois, uma jovem chamada Helena, peregrina de Brasília, apareceu ao portão do mosteiro. Seus olhos marejados e um terço de contas de madeira nas mãos. Frei, minha mãe faleceu ontem e me deixou uma mensagem. Procure o homem do número 318. Diga a ele que o anjo do cerrado aguarda. Gilson ficou paralisado. A carta parecia pulsar sobre o altar. Sem hesitar, ele decidiu viajar. Partiu rumo à Chapada dos Veadeiros, em Goiás, levando consigo apenas o hábito, um terço e o envelope. Durante a viagem, um temporal caiu sobre a estrada. O carro quase derrapou, mas um raio iluminou por um instante uma figura à beira do caminho, um homem de túnica branca, o mesmo que lhe entregara a cruz meses antes. Ele levantou a mão e apontou para o céu. Nas nuvens, 318 brilhou em relâmpagos. A gruta e o selo chegando a uma pequena vila próxima da Chapada, Gilson foi guiado por Helena até uma gruta escondida entre paredões de pedra. Lá dentro, uma cruz rústica estava fincada no chão. No centro, um nicho com uma pedra esculpida trazia o mesmo símbolo da carta, os 3 círculos entrelaçados. Quando Gilson se ajoelhou, uma brisa fria percorreu o local, e a voz de Helena tremeu. Frei, a pedra está quente. Ao tocá-la, a rocha se abriu como se fosse cera derretida, revelando um compartimento antigo com um relicário de prata. Dentro dele, um pergaminho selado com cera vermelha. Gravado nele, em letras antigas, 318, a missão do coração ardente. Gilson o segurou com cuidado. A mesma sensação da primeira carta percorreu seu corpo. Uma presença viva, como se o espírito falasse através do papel. A revelação de volta ao mosteiro, em vigília com os frades, Gilson abriu o relicário sob oração.
O conteúdo estava em latim, mas as palavras pareciam se traduzir sozinhas em sua mente. Fogo e palavras são uma só chama. Os 318 não são número, mas almas dispostas. Em breve virá o tempo da confusão e da divisão. E o sinal da nova luz será visto no oriente do Brasil. Não temas, pois o Espírito sopra onde quer. Dom Eduardo, ao ler o texto, chamou teólogos e linguistas, mas ninguém conseguia explicar a origem. Os arquivos do Vaticano confirmaram. Não havia registro oficial de uma segunda carta papal. Ainda assim, algo começou a acontecer. Fiéis de todo o país relataram luzes misteriosas nos céus, principalmente nas madrugadas. Uma delas, filmada no interior da Bahia, mostrava claramente 3 círculos luminosos formando uma cruz. A profecia se cumpria. O julgamento. Enquanto isso, grupos céticos e influenciadores ateus voltaram a atacar Gilson. Chamaram-no de falsário, fanático e até herege. Matérias sensacionalistas diziam que ele manipulava fiéis com mitos modernos de fé. Mas Gilson não revidou. Apenas respondeu com silêncio e oração. Em uma entrevista, uma repórter perguntou: "O senhor acredita mesmo ser o escolhido do Papa?" Ele sorriu e respondeu: "Não fui escolhido para ser visto, mas para lembrar que Deus ainda fala, até no silêncio." As palavras viralizaram. Milhões de visualizações em poucas horas, e junto com elas, testemunhos de conversão e cura começaram a surgir espontaneamente. O milagre da madrugada. Na noite de 13 de outubro de 2025, durante uma vigília nacional de oração, Frei Gilson segurava a cruz com o número 318 quando uma luz branca atravessou o céu sobre o mosteiro. Era intensa, silenciosa e se dividiu em 3. O chão tremeu levemente e os sinos começaram a tocar, sem ninguém no campanário. As pessoas se ajoelharam, chorando. Helena, com os olhos marejados, sussurrou: "É o anjo do cerrado. Ele veio." Gilson ergueu a cruz e disse: "O fogo da carta se acendeu. Agora é o tempo da luz, não mais do medo, mas da entrega." O chamado final dias depois, uma carta oficial do Vaticano chegou. Não trazia selo papal, mas o brasão dos arquivos secretos apostólicos. Dentro, uma única frase: "O selo 318 foi confirmado. Continue a missão. O mundo precisa da segunda luz." Gilson compreendeu. Não se tratava mais de ele, ou de fama, ou de prova. Era o chamado para reacender a fé onde ela se apagava, nas famílias, nas igrejas, nas almas cansadas. Na missa seguinte, diante de milhares de fiéis, ele ergueu o relicário e declarou: "Não há nova revelação, há novo despertar. O fogo da fé é o mesmo, só muda o coração que o recebe." As palavras ecoaram como trovão, e naquele instante, um raio de sol atravessou o vitral, iluminando a cruz de 318 no altar. Epílogo. Hoje, o mosteiro de Monte Carmelo recebe peregrinos do mundo inteiro. Alguns dizem ver luzes azuis à noite, outros afirmam ouvir cânticos celestiais vindos das colinas, mas Frei Gilson permanece o mesmo. Humilde, silencioso, com o terço entre os dedos e o olhar voltado para o céu. A primeira carta me ensinou a fé, a segunda, a obediência. Agora espero a terceira, a que será escrita não em papel, mas nos corações que creem. E você,
que lê ou escuta esta história hoje, lembre-se, a carta não acabou. Ela continua, toda vez que alguém decide acreditar sem ver. Se essa história tocou sua alma, inscreva-se, comente amém e compartilhe com quem precisa de esperança, porque o fogo da carta ainda arde. E talvez hoje o número 318 também te chame pelo nome.